Vem comigo! Oferecimento Clínica Equilíbrio, integrando vidas, transformando história. WhatsApp 98 98822 5656. Oi, minha gente! Quinta-feira maravilhosa, aquele cheirinho já de feriado, de Páscoa chegando. Vamos agora para o nosso pensamento do dia. Prepara aí. Estar em si mesmo antes de desejar estar no outro é autocuidado. Então prefira estar em você, prefira momentos com você mesmo e celebre cada detalhe, cada momento da sua própria companhia. Já aproveita agora para seguir muitas nossas redes sociais. Coloca na tela tvcidade.ma. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter e em todas as plataformas. Aí lembrando que pelo YouTube você consegue nos assistir ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Os stories você já acompanha por lá, tá? E olha, no programa de hoje vamos falar como a Clínica Equilíbrio trabalha com atendimento especializado ao público neurodivergentes. E quem vai explicar melhor sobre como funciona esse trabalho são os psicólogos especialistas em análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. Aqui nós temos a Amanda Pacheco, Vinícius Pacheco e também o diretor técnico Mamed Freitas, maravilhosos, já estão aqui. Bem-vindos! Mais uma vez. Agora os dois, primeira vez agora, Primeira hein? vez no programa. Já Mamed já tá da casa. Mamed, já começa pra gente explicando, né, o que seria a aba? Explica assim com detalhes para o pessoal de casa, para a gente entender ali especificamente. Pronto. Nós da Clínica Equilíbrio, como foi falado nos programas anteriores, temos 4 unidades, sendo 3 delas de atendimento especializado baseado na análise do comportamento aplicada, né? Então, hoje trouxemos o Vinícius Pacheco e a Amanda Pacheco, que são supervisores das unidades da Clínica Equilíbrio. E aí eles vão conversar um pouquinho e explicar melhor para a gente o que é a aba, né? A aba, ela é uma análise, ela é uma ciência, na verdade, do comportamento, e é uma ciência que prediz, né, modificar o comportamento através da aprendizagem. E isso a gente vai modificando os ambientes que a criança se insere para que ela possa aprender de forma especificada cada habilidade que provavelmente ela talvez tenha algum déficit. Isso, o objetivo maior e central é o ensino de repertórios, né? Ou seja, ensino de habilidades na qual aquela pessoa tem dificuldade na vida. E muitas das vezes as pessoas correlacionam muito ao autismo, mas ela também é aplicada em diversas outras situações, inclusive com pessoas que não estão na neurodiversidade. E a aba ela vai trabalhar justamente aquilo que a pessoa tem dificuldade, se é uma dificuldade social, se é uma dificuldade acadêmica, ou outra qualquer dificuldade, a gente vai trabalhar em cima disso. Legal. E a parte da faixa etária, né, desse atendimento personalizado, como é que funciona? Isso, hoje lá na Clínica Equilíbrio nós recebemos crianças de meses até 11 anos de idade, né? A partir dos 12 anos, esse atendimento passa a ser em outra unidade, que é uma unidade especializada em adolescentes e adultos. E aí é bem importante a gente ressaltar, né, sobre a importância da estimulação precoce, né? Quanto mais cedo a gente começar a estimular essa criança, mais certo de que ela vai evoluir e chegar bem próximo ali dos marcos de desenvolvimento esperado para a idade dela. O resultado é mais significativo. Exatamente, mais significativo. É comprovado cientificamente, né? Quando nós iniciamos um processo de intervenção de forma precoce, os resultados eles são mais significativos em um tempo mais breve, né? Então, por isso que nós sempre reforçamos a importância. Nossos filhos, nossas crianças, foi observado um atraso no desenvolvimento, que busque um especialista na área, né? Vamos no nosso pediatra, no nosso neuropediatra, para fazer esse encaminhamento de forma rápida para esse processo de intervenção. E é importante ressaltarmos que a análise do comportamento aplicada à aba, ela não é uma intervenção exclusiva para crianças que tenham o transtorno do espectro autista, tá? Ela é uma intervenção que ela serve para qualquer criança que tenha déficit no seu desenvolvimento, né? Então é muito importante que os pais entendam os marcos do desenvolvimento de cada criança.
E para isso, lá na carteirinha de vacinação, sempre vem lá atrás explicando o que é esperado para cada etapa de vida. Então, tenho dúvidas, posso ir na carteirinha, percebi que tem atraso, buscar um especialista de fato para fazer uma avaliação. Então, vamos lá agora para a prática, ver se eu entendi direitinho a linguagem dos psicólogos. Então, o atendimento ABA não é só para crianças autistas. Isso. Então, atendimento também para outras situações, como, por exemplo, TDAH, outras crianças com algum transtorno de neurodesenvolvimento, seja síndrome de Down. Isso. Ou além de qualquer diagnóstico, uma criança que tem uma dificuldade, por exemplo, de aprendizagem. E aí a gente vai trabalhar em cima dessa dificuldade. A gente pode até deixar como exemplo, assim, passamos por um processo pandêmico, né? Nesse processo pandêmico, muitas crianças ficaram isoladas, sem essa interação, esse convívio social, e trouxeram alguns atrasos no seu desenvolvimento. Hoje elas estão em processo terapêutico exatamente para serem estimuladas nesses aspectos que ficaram atrasados, né? E isso não quer dizer que elas tenham algum transtorno de desenvolvimento, né? Foi um fato específico que causou esse transtorno e nós trabalhamos exatamente essas habilidades. Alguma situação, exatamente, por exemplo, chegou ali e chegando lá na clínica com todo o acompanhamento, sim, passa por uma avaliação, sim, até chegar a um diagnóstico. Isso. Todos os pacientes, antes de iniciarem de fato a intervenção, é feito um processo de anamnese, é feito um processo de avaliação de demandas, onde nós vamos avaliar o repertório comportamental daquela criança, para que a gente busque desenvolver um currículo específico para aquela criança, né? Então, todas as nossas crianças, elas recebem um acompanhamento individualizado e personalizado, né? Dependendo das suas demandas. É toda uma equipe envolvida. Então, cada criança ela tem o seu currículo e esse currículo é pensado naquela necessidade que ela apresenta. Então, se é uma necessidade social, se é uma necessidade de fala, esse currículo vai ser montado de acordo com aquilo que ela apresenta para a gente. Agora, como é que funciona esse processo de busca pelo atendimento? Geralmente, os pais eles já percebem, né, que a criança está com déficit em alguma habilidade, seja na fala, seja no desenvolvimento cognitivo, seja alguma demanda, alguma barreira comportamental que acaba interferindo na aprendizagem e já retorna buscando algum meio clínico, né, para prosseguir com uma intervenção. Então, ele chega na clínica, a gente faz uma anamnese, a gente faz um processo também de avaliação do marco de desenvolvimento da criança, nesse processo com as coordenadoras e as psicólogas que estão presentes na clínica com a gente também. E, em seguida, logo, a gente consegue avaliar por meio de um protocolo específico, né? No caso, na clínica, a gente utiliza com crianças de 0 a 6 anos o protocolo VIB-MAP, que chega a gerir, né, estar dentro de todos os marcos de desenvolvimento do 0 aos 6 anos. E aí a gente consegue ter uma metragem, né, um embasamento sobre isso. E a partir disso, a gente vai lá e monta o currículo de avaliação, de acompanhamento da criança. Esse currículo ele vai sendo estruturado, né? Na medida que a criança vai ficando conosco. Interessante a questão do currículo, né? Isso. Ele tem um currículo inicial, que como a Amanda falou, é com base nessa avaliação, mas no dia a dia a gente consegue modelar esse currículo a modo de que fique bem fidedigno com aquilo que a criança realmente precisa. Vai aprimorando, exato, de acordo com o que ele vai evoluindo. Isso. A gente traz até uma ênfase, né? Porque muitas pessoas mistificam, né, a terapia ABA como um método ou como uma abordagem robotizada, que é só aquilo. A gente vai estar com o currículo apenas especificando essa aprendizagem, mas não é assim. A forma de inclusão também é a gente adaptar essa aprendizagem a cada criança. Não é porque a criança se apresenta de um jeito que vai ser somente aquele currículo de aprendizagem. A gente vai modificando a forma de fazer a terapia, né, a forma de incluir aquela criança dentro do contexto psicoterápico. Tem toda uma variável por trás. E uma novidade, porque anos e anos atrás não tinha tudo isso, né, Mamed? Isso. Como nós falamos, a Clínica Equilíbrio vai completar 10 anos Sim. agora em janeiro, né? Então, são 10 anos dedicados a esse processo de intervenção. Então, é importante. Hoje nós estamos falando de atendimento especializado ABA para a criança, mas a clínica ela oferece da criança ao idoso, né? Então, existe unidades especializadas para cada faixa etária, né? Com equipes especializadas. Então, é muito importante se debater sobre a ABA, desmistificando vamos dizer, algumas informações não precisas, né?
Então, caso de dúvidas, é sempre o recomendado buscar um especialista, né? Que no caso tem vocês. Exatamente. justamente. Nós estamos sempre lá, disponíveis de segunda a sábado, para receber, atender, tirar dúvidas. Então, todas as nossas unidades, elas possuem um supervisor, uma equipe de coordenação. Então, sempre tem um responsável técnico dentro da unidade para fazer esse acompanhamento. E aí, se olhar a reportagem, se interessar, né? Pode marcar uma visita para conhecer a nossa estrutura e conhecer a gente também. Eu nosso acho serviço. interessante a questão de vocês falarem assim, a mãe perceber um sinal, ela já deve procurar pelo Sim, atendimento. sim. Inclusive, gente, podem ir no Equilíbrio, falar com uma médica, com a Amanda, com o Vinícius, que vão estar lá disponíveis para estar orientando vocês para fazer o atendimento personalizado, porque quem está do outro lado, por exemplo, inclusive eu já vou indicar uma, viu, que ela está com um relato de a criança ela não consegue ter um olhar fixo, chora o tempo todo, não consegue parar. Ou seja, são alguns sinais que os pais precisam estar atentos, Sim, né? E tomar uma iniciativa logo. exatamente. São esses pequenos detalhes que fazem Sim. total diferença, né? Então, pode ser que não seja um transtorno, mas ele está Sim. com alguma dificuldade, não está conseguindo se expressar, né? Então, vamos lá trabalhar esses aspectos. E, para isso, a gente precisa, de fato, avaliar, né? Chegam muitos pais na clínica que fazem um longo percurso por não saber aonde se direcionar, quem buscar. Então, é importante estarmos aqui discutindo sobre esse assunto, porque existem, sim, especialistas que estão disponíveis na cidade para que possam fazer essas orientações. E vai batendo de porta em porta, clínica em clínica, às vezes não tem a solução. E no caso que eu vejo, vocês têm uma equipe multidisciplinar, ou seja, um trabalho que vai ser completo para essa criança, para esse adolescente ou até mesmo para esse idoso. Exato. Hoje nós temos uma vasta equipe lá na Clínica Equilíbrio de especialistas, né? Nós temos fono, nutrição, psicopedagogia, Terapia ocupacional, Isso, com integração sensorial. Isso, e os psicólogos, né, que na Clínica Equilíbrio fazem a aplicação do currículo ABA. Certo. Então, qual o recadinho que vocês deixam para o pessoal que está em casa, para essa mãe que já percebeu, por exemplo, existe muita questão da criança custar, tá com seus 5 anos e ainda não fala completamente, tem aquela dificuldade. Qual o recadinho que você deixa para esse pai, para essa mãe, para ela ficar alerta, eles ficarem alerta aos primeiros sinais e procurarem a Clínica Equilíbrio? Geralmente, toda criança ela também não está inserida só no ambiente de casa, Sim. também tem um ambiente escolar. Então, a escola é um ambiente super participativo também nessa avaliação da criança, né? Então, quando chega para os pais falarem, nossa, a criança talvez tenha alguma demanda de fala, né? Tem alguma demanda de comportamento, de concentração, de outras habilidades de vida diária ou habilidade social, já pode sim realmente encaminhar. E quanto mais cedo, melhor, porque o diagnóstico, quanto mais tardio, tende a ter um prognóstico mais longo, mais demorado. Então, quanto mais você trabalha de forma preventiva, né, e precoce, tende a ter um resultado melhor. Eu já ia falar sobre isso. Às vezes o pai chega com esse relato também do comportamento do filho na escola. Uhum. É um dos primeiros sinais de alerta, né? Sim. A professora já chega, já fala, olha, ele não está se comportando como deveria estar se comportando, ou não responde quando a gente chama. Então, o pai já tem que ficar alerta para esses sinais que a criança vai apresentando, né? Então, para você aí que é pai, para você que é mãe, fica atentos a esses sinais. E qual o Instagram? Colocar na tela, já está aí o Instagram, Clínica Equilíbrio, tá? Clínica, Semudo, Equilíbrio, DDD 9888225656, ali na Avenida Sambaquis, número 25, na quadra 6, no Calhau. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui, com esses maravilhosos da Equilíbrio. Mais uma vez, contigo novamente aqui, Daci. E próxima semana, vamos descansar um pouquinho agora? Vamos descansar. Próxima semana a gente vai estar por aqui de novo. Beijo, beijo!